Voltamos do intervalo rapidinho, continuamos esse baita papo. O Roger Aquino, presidente do grupo Elite, também presidente do partido Podemos em Rio Grande, né? Vamos puxar a sardinha mais para o nosso estado e para a cidade do Rio Grande, Roger. Me explica uma coisa, Roger, que eu não estou entendendo, e aí depois a gente reorganiza esse nosso papo. Por que está acontecendo obras no município depois da eleição, quando o prefeito não foi reeleito? Eu não estou entendendo, porque as obras teriam que ser antes, até para o prefeito mostrar o seu trabalho, né? Me ajuda aí, que eu não tô compreendendo isso. Então, eu não sei dizer, porque eu não faço parte do governo. Só queria a tua opinião. A gente não está dentro do governo, e mesmo agora tu mencionou que eu também estou presidente de partido aqui na cidade de Rio Grande, que é o Partido Podemos. Nós não fizemos parte do governo, então a gente não sabe como é que é dentro do governo. Como é que era dentro do governo. O que a gente acredita? O que a gente sabe é o histórico, como foi pego a prefeitura em 2020, né? Então a prefeitura estava realmente endividada, né? Muito endividada, sucateada, realmente. Eu tive a oportunidade de participar da transição. Era o Alexandre, o antigo, é isso? Do prefeito Alexandre para o prefeito Fábio. Eu participei de 3 transições, de 3 secretarias, onde eu entrei para dentro para recebê-lo, e realmente era muito complicada a situação. Então eu creio que foi feita uma organização, né, muito grande nos primeiros 2 anos, 3 anos, e para tentar já para os próximos 4 anos, vamos dizer assim, começar as obras. Então as obras começaram tardias para poder se reorganizar todo o trabalho. Mas também pode ser por falta de comunicação, porque eu vejo comunicação, que eu digo, da prefeitura para a comunidade, porque eu tenho falado isso com o pessoal, quando eu consigo andar na cidade de Rio Grande, eu digo, como tem obra, mas muita gente não sabe. Né? Muita gente não chegou nas pessoas essa informação. Pouca gente sabe. Exatamente. Mas tem obra por todo lado. E tem obra por todo lado. Infelizmente, né, aconteceu isso pode ter sido custado até uma eleição. Pode ter custado a eleição. Custado uma eleição, e perder a eleição por não conseguir se comunicar com o povo, não ter uma comunicação aberta, não conseguir falar e mostrar o que está sendo feito, porque, né, qual é a diferença? Por que a gente come ovo de galinha, como dizia, né, o antigo? Por que tu come ovo de galinha e não de peru? Porque a galinha, quando bota o ovo, canta. Né? Então, na verdade, tem que falar o que está sendo feito, óbvio, tem que ser dito muitas vezes. Então, pode ter sido uma falha de comunicação. O Roger me corrige se eu estiver errado. Também algumas coalizões que o prefeito iniciou lá na transição também não seguiram adiante, correto? Perfeito. O exemplo, eu vou falar aqui, o exemplo é tu, Roger Aquino, que participou da transição e que depois simplesmente não teve a participação direta no governo, né? Então, não é uma reclamação, mas é uma constatação, exatamente. Eu, assim como várias pessoas, né, eu via que o governo do PT já estava muito ruim, né? Os últimos 4 anos do Alexandre, que ele ficou 8 anos, foi muito ruim a pandemia. Eu tenho críticas muito pontuais e grande crítica da forma que ele geriu a pandemia aqui na cidade de Rio Grande, tanto que foi uma das cidades que mais ficou fechada, 186 dias. Então tu imagina como é que o mercado, a economia de uma cidade sobrevive com 186 dias sem poder trabalhar, né? Então eu tinha muitas críticas realmente, então eu queria muito que saísse e viesse um novo gestor, né? Claro. E quem tinha condições de ganhar realmente do Alexandre naquele momento, lá em 2020, era o então deputado Fábio Branco, e eu realmente fiz campanha com muita vontade para poder, né, trocar o governo, porque o princípio da democracia é a alternância do poder, né? Sim. Tem que ter a alternância do poder. Não estou dizendo que é alternância de visões, mas não pode ficar a mesma pessoa, o mesmo grupo por muito tempo. Tem que ser alterado as pessoas, isso é muito importante. Então eu sou um caso desse que participei da transições, participei de muitas reuniões, mas não tive realmente convite para estar no governo. Eu acho que eu poderia ter ajudado bastante, né, porque eu tenho uma visão
boa de gestão privada. O cara que viaja o mundo. E levar a gestão privada para dentro da pública, eu acho que é uma das coisas que tem que ser feita, ver a prefeitura como uma empresa. Perfeito. Porque aí tu não vai ter tantos gastos, porque tu não vê uma empresa sobreviver muito tempo se a empresa gasta mais do que arrecada, Sim. ou que gasta mais que vende. Não, se tu levar essa visão empresarial de gestão, né? Nós somos gestores. Para a iniciativa da privada para a pública, eu acho que os resultados são muito bons. Sim. E a gente tem exemplos de prefeitos e governadores que são empresários, gestores, e deu muito certo, né, em cidades no país, em cidade aqui no país e em estados. Eu acho que não usaram, né, assim como eu, muita gente ficou de fora, e isso, né, também acaba, quando politicamente falando, quando tu precisa, desgasta a relação. Precisa lá na frente, né? Todo mundo tá junto, e não estou dando exemplo só meu, mas muita gente ficou de fora, e aí depois cada um foi escolhendo o seu caminho, claro, né? Foi buscando suas oportunidades, podendo acrescentar com a cidade de outra forma, assim como eu me tornei presidente de partido nessa caminhada toda e assim por diante, né? Então isso realmente pode ter sido acontecer uma eleição quando tu não consegue juntar, fazer uma coligação forte para vencer o outro lado, né? Certamente esse foi um dos pilares aí da não reeleição do prefeito Fábio. Admiro o prefeito, gosto muito do prefeito. Eu sei que o prefeito enfrentou enchente, pandemia lá no finalzinho, muitas coisas, pegou a cidade praticamente quebrada. Mas a eleição é detalhe às vezes, né, Roger? Então tem que aglutinar no final, tem que juntar todo mundo para tentar seguir o trabalho, né? E uma cidade como Rio Grande, que não tem segundo turno, nós temos que trabalhar isso muito transparentemente, conversando com todo mundo, tentando tornar um grupo forte que tenha visões parecidas, né, para políticas parecidas para a cidade de Rio Grande. Não adianta tu querer dividir, né? A esquerda não fez isso. Não. A esquerda fez lá na última eleição, antes dessa 2020, quando a Darlene é também candidata, perdeu para o Fábio, tu via que teve candidaturas da esquerda separada com o PDT, teve candidatura própria, com o próprio PSOL teve candidatura própria. Esse ano eles juntaram todos e mais alguns, pegaram muita gente do centro. A visão é a mesma, porque deveria ter feito isso também no lado, né, ao contrário, de centro-direita. Claro. Então, quando tu divide, tu não tem como fazer o segundo turno para depois juntar os parecidos, Rio Grande não tem, acaba perdendo, né? Diferentemente de Pelotas, que tu pode ainda arriscar no primeiro turno, claro, e depois lá na frente tu tenta juntar, fazer aquela coligação de segundo turno, que pode ser totalmente diferente do primeiro turno. Aqui em Rio Grande não aconteceu, não tivemos isso, infelizmente, né? Nós tivemos perde a cidade, na minha visão, tá? Porque o projeto era bom, Sim, tinha o dinheirama, aquela que ia entrar também. Perde a cidade, perde muito todos que não quiserem entender a importância de da continuidade. Porque né? assim, ó, eu estou presidente de partido e uma das coisas mais difíceis de gerenciar, e olha que a gente gerencia pessoas há muito tempo, mas é gerenciar político. É bem diferente de gerenciar pessoas, né? O político ele tem uma coisa chamada ego, porque ele tem voto, então isso para ele é muito importante, é um valor, realmente é um patrimônio, cada voto é um patrimônio para o candidato, a gente entende isso, mas gerenciar essa pessoa que não entende muitas vezes que o importante é juntar aqui para poder o projeto ser vencedor, é difícil, mas tem que ser feito. E isso realmente cai no colo do gestor no momento que era o prefeito Fábio Branco. Ele era o gestor que deveria ter juntado esse pessoal, né? Isso até porque teve o exemplo, né, da eleição que ele mesmo ganhou, onde a esquerda deu uma dividida ali. Tinha o exemplo, viu que estava fazendo igual e seguiu em frente. Porque hoje uma cidade como Rio Grande, qualquer um voto é muito importante. Né? E teve cidades que o prefeito ganhou por um voto de diferença. Pois é. A gente acha que não vai acontecer, pode acontecer. Por isso que eu digo, votem, né? Escolham, não deixe as pessoas escolherem por ti, votem. Eu falo com quantidade de gente que ficou em casa, que não foi. Tem que ir, votem, porque agora vai comer o cardápio que está na mesa. Roger Aquino, existe chance de Rio Grande, do alinhamento das estrelas de Rio Grande realmente virar um exemplo para o resto do Brasil em termos de desenvolvimento, já que temos a faca e o queijo na mão agora? Então, se eu fosse gestor do PT, né, numa parte de gestão, seria a oportunidade
de eu quebrar essa caminhada que o PT está tendo de derrotas, né? No Brasil. Hoje o PT realmente só tem, eles sabem disso, só tem a presidência, tá? Que vamos dizer que é a cereja do bolo. Sim. Depois em grandes cidades e grandes estados eles não ganharam praticamente nenhuma eleição. Acho que só Fortaleza, né? Ganharam, se não me engano. Muito poucas eleições. Né? Realmente assim, o país andou para o centro, então vamos dizer assim, andou para o centro, indo para a direita, já uma previsão das próximas 4 anos, caminhando para a direita, e a esquerda está perdendo a narrativa, né? Por quê? Porque eu digo para vocês, uma coisa é narrativa, outra coisa é fato, Sim. outra coisa é resultado. Sim. Então o PT anda muito, vende muito e entrega pouco. Isso no geral. E o povo está notando, né? Está notando que, para aí, só um pouquinho, né? Estão falando que está maravilhosamente o Brasil, mas só que eu vou no supermercado, não está maravilhosamente o Brasil. Eu estou procurando emprego e não estou achando. Eu estou pagando muito imposto, está tudo muito caro. Porque o que é a palavra-chave que todo mundo às vezes não entende? O que é inflação? A inflação, meu amigo de casa, minha amiga de casa que está nos escutando e nos vendo, a inflação é que o teu dinheiro hoje, tu comprava, por exemplo, com R$100, X coisas, ou 10X coisas, 10 coisas, e com os mesmos R$100, tu vai lá e consegue comprar 5. Isso se chama inflação. O teu dinheiro começa a valer menos, entendeu? Tu não está ganhando menos, continua ganhando a mesma coisa, só que o teu dinheiro vale menos, e isso se chama inflação. E o governo tem trabalhado muito na desvalorização da nossa moeda, né, perante a moeda internacional, dólar, por isso que o dólar ultrapassou R$6, e agora nós estamos aí com essa inflação que tem tirado o poder de compra do povo. E aí o povo nota isso, Márcio. E aí chega na hora ele vai dizer, mas para aí, não está tudo maravilhosamente bem. Toca na comida, está muito bom. Se dá conta, vê que tem uma grande parte da imprensa do bolso, né? É mentirosa, e vou dizer aqui, grande parte da imprensa é mentirosa porque é comprometida com dinheiro. Sim. Né? Recebe de A, de B, de C, para falar bem ou mal de A, de B, de C. Então, não estou citando nome, não estou citando quem é. Grande parte, tá, da imprensa funciona assim. Então, tu vê, a taxa de desemprego no Brasil está caindo. Vai procurar emprego na rua. Não, então, mas essa taxa de desemprego, o pessoal tem que entender como é que é montada, né? Como é que é montada? Não é assim, as pessoas que estão em casa e não estão com emprego. É quando a pessoa vai procurar, a ação de procurar, e ela não encontra. Tá entendendo? Olha a diferença. Entendi. Então, se a pessoa está 1 ano procurando e parou de procurar, ela sai da estatística. Mas ela continua desempregada. Assim como está recebendo Bolsa Família, não está na estatística. Não está na estatística. Assim como os neném, né, que já tem idade para trabalhar, mas nem estudam e nem trabalham e nem procuram emprego. Que é os 3 nem. Não entra na estatística? Não entra na estatística. Então, isso eu não sabia. Exato. Então, o que acontece, né? Quando eles fazem essas pesquisas, muitas vezes também elas são tendenciosas para maciar o pessoal. Mas tudo bem, eles podem falar o que quiser. A gente vai no supermercado, a gente vai no mercado, a gente vai para a rua e vê que não é bem a realidade. E aí começa a dar problema. Opa, eu não estou tomando a cervejinha e comendo a picanha, mas alguém tá. Mas esse alguém não sou eu. Então não me serve mais essa narrativa. Então isso eles têm perdido muito. Isso aconteceu exatamente nessa eleição municipal, deu para ver isso. Exceto a nossa região sul do país, que aqui todas as principais cidades dessa região eles ganharam, que foi São Lourenço, Pelotas, Rio Grande e Bagé. Por incrível que pareça, estou tentando entender esse fenômeno, estou tentando estudar para entender um pouco a cabeça do povo da região sul do Rio Grande do Sul. Beleza. O que eles estão consumindo de informação para poder acreditar que, voltando com um partido que quebrou o país em 2013, não podemos esquecer, 2014 tivemos o impeachment da Dilma, voltando com o mesmo candidato para organizar o país. Esse foi Roger Aquino. Hoje nós teremos mais 2 horas conversando aqui, mas ele volta aqui mais seguido para nós conversar e bater esse papo bacana aí. Esse foi o Roger Aquino, programa Sem Mimimi com Márcio Azevedo. Retorna semana que vem com mais um bate-papo legal e tá prometido. O Roger Aquino voltará lá na frente para nós continuar esse assunto aí. Até semana que vem.